a todos que están acá en sus casas, oficinas. Hoy tenemos una invitada de Brasil que está trabajando acá con gente de la universidad y con Laura en el instituto, Nájila Gouveia. Nájila tiene una licenciatura, una maestría y actualmente doctorado en geografía. Todos ellos en la Universidad Federal de Mato Grosso. Y su interés es en el territorio, el uso del territorio, y a ver si lo puedo explicar bien, prestando atención también al tema de la educación, a cómo se transmitiría ese conocimiento a través de educación. A ver si. Bueno, la charla de hoy va a ser sobre las fronteras del agronegocio en el Mato Grosso en Brasil y uso del territorio, perdón, la frontera, sí, del agronegocio, el uso de las corporaciones, el uso del territorio por parte de las corporaciones. ¿Sí, confirmas? Sí. ¿No? ¿Se escucha bien? Bom, vou falar em português, devagar, porque falar espanhol é mais difícil do que a gente imagina, né? E ainda mais ter um raciocínio em espanhol, né? E como são questões mais complexas, né? Eu preciso desse meio para conseguir me comunicar melhor. Essa imagem que vocês veem aqui é uma imagem entre uma produção, né, de soja do agronegócio, um claro desmatamento, e uma área de proteção que seria de reservas indígenas, de territórios indígenas. É sempre bom lembrar a palavra território aqui, porque estamos falando de territórios indígenas, né? E na política brasileira existe a identificação de terras indígenas e não de territórios, isso limitando a visão do que é um território, né? Então, o território ele engloba vários costumes, né? As formas de viver, engloba o uso, né? As formas de uso desse território e as relações dentro desse território. Então, por isso que é importante a gente chamar de territórios indígenas. Então, essa imagem aqui é para mostrar um pouco que existe o avanço, né, dessa fronteira, e não é apenas um avanço físico, porque aqui nós temos um avanço físico, né, um limite, mas é um avanço também não físico, mas subjetivo. Por exemplo, quando são feitas pulverizações, né, de agrotóxico, ele vai pelo ar, então ele avança, né, para essas regiões. Então vamos começar nossas discussões a partir, né, desse contexto aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deve ter um ponto de. Então, de onde estou falando? Eu estou falando, né, do Brasil, aqui nossa localização mais ou menos, Argentina. Eu faço um doutorado em Goiás, que faz parte do Centro-Oeste, que é uma região geral, que engloba Mato Grosso e Goiás também. E Mato Grosso é a área de estudo que eu desenvolvo as minhas atividades, né? Mato Grosso faz parte de uma divisão política chamada Amazônia Legal. A Amazônia Legal é uma divisão política com o objetivo de criar políticas públicas para o desenvolvimento da região. Essas políticas, elas estão associadas, por exemplo, à criação de vias terrestres, de ferrovias, tem projetos de ferrovias, que incentivam a ocupação, que incentivam a produção
que incentivam a expansão econômica de determinadas atividades, nesse caso, o agronegócio. Então, desde muito tempo, 1970, 1960, no período da ditadura militar, houve um investimento muito forte do Estado brasileiro, né, em políticas para incentivo à expansão dessas atividades, a expansão da fronteira econômica, né, e, consequentemente, agrícola para essa região do Brasil. Nós chamamos a construção dessas vias terrestres, dessas estradas, como se elas fossem um caminho de avanço, né? Então, onde são instaladas essas estradas ou essas ferrovias, também há um caminho de desmatamento, há um caminho de avanços de ideias, né? Então, a via terrestre ela não é só física, ela é um caminho de expansão de outros tipos de fronteira. Então, para vocês terem uma noção, a região da Amazônia, que seria o bioma Amazônia, ele vai mais ou menos até essa região aqui de Mato Grosso. E a Amazônia Legal, que é administrativo, ela corresponde a todo o território aqui. Então, nós temos o bioma e a Amazônia Legal. Tem uma certa divisão aí, para a gente entender melhor. E, falando de fronteira, o que significa fronteira para a gente, né, nesses estudos que estão sendo desenvolvidos? Está muito rápido? Todo mundo em silêncio. Assim. A fronteira é entendida, então, como a partir de conceitos, né, dentro da fronteira nós vamos desenvolver outros conceitos, e para reconhecê-la, a partir dos projetos dos mais poderosos, dos projetos hegemônicos, né, que antecipa a ação, e aí pensando o espaço geográfico como um sistema de objetos e ações, ou seja, as ações são essas políticas, são esses investimentos, são as ações que vão definir um movimento para aquela região, para em seguida, né, implantar ou desenvolver uma determinada atividade produtiva que está envolvida no intuito dessas ações, né? Então, primeiro nós temos as ações. É como um espaço orgânico, né, que luta pela vida, pelos interstícios e lacunas de ordem dominante e cooperação capitalista, verticalizada e excludente. Nós temos aí, então, a verticalização dessas cooperações, dessas ações capitalistas, verticalização, avanço, né, que elas vão adiante. E elas estão em contato com o movimento da vida de outras pessoas que já estão naqueles locais. Por isso ela é excludente, não só excludente, mas ela também é violenta e aí a gente tem uma série de questões que envolvem de várias etapas da fronteira no estado de Mato Grosso. A primeira fronteira, a fronteira de expansão, de colonização, né, que teve um embate muito forte com os povos indígenas, com as populações camponesas. Esse tipo de expansão ela foi muito mais violenta. Depois nós temos a expansão a partir das políticas públicas, e agora nós temos um outro tipo de expansão que é a partir não só de expansão diária, mas de investimento das grandes corporações nesses territórios. Outro aspecto importante que tem um autor que fala, um sociólogo, que ele fala sobre a fronteira, ele escreveu um livro que se chama A Fronteira do Outro nos Confins do Humano. E ele vai fazer uma análise muito mais sociológica, obviamente, sobre essa fronteira. Então, ele definiu que existe dois lados dessa fronteira. Um lado que é a suposta civilização, o que é moderno, civilizatório, e o outro lado que é
o lado de cá, né? Seria o lado de lá, tem o de cá e o de lá, os dois movimentos se encontram. E a fronteira, ela é uma forma de estudar a concepção do humano dentro dessa fronteira. Nós estamos falando de civilização. Então, a partir do momento que são impostas novas relações de trabalho, novas relações com a própria terra, né? Do que é terra, do que é solo, do que significa isso para a sociedade ou para as pessoas, isso também é um avanço da fronteira. Para os povos indígenas, a terra é parte do corpo. O território também é o corpo, né? Então, tudo isso é corpo. E a civilização, ela vem com esse afastamento do que é natural, né? Para algo não natural, mais moderno, mais tecnológico, mais científico. Nesse sentido, ocorre a fronteira pioneira e a fronteira, que é a fronteira de expansão, a fronteira econômica, que é uma fronteira secundária. Existem vários tipos de fronteira e várias fases, né, de fronteira no mesmo território. E outro aspecto que o mesmo autor ainda destaca é o confronto entre esses grupos sociais. E um confronto de interesses, que são interesses em conflito, o interesse do povo que quer viver apenas e o interesse de quem quer mercantilizar o território, tornar mercado a terra, o solo. E esses conflitos também são conflitos de histórias, historicidades, e essas historicidades, elas estão desencontradas, que seria um outro termo, a fronteira dos desencontros. Dos desencontros, né? As ideias não se encontram, os objetivos não se encontram, a forma de ver a vida e o mundo não se encontram. Então, seria uma fronteira também de desencontro. Aqui, para vocês terem uma ideia de como que ocorre a expansão da fronteira agrícola no Brasil. Se vocês verem, tem um movimento aqui, né, de 1985 até 2019. Vejam como que o avanço, né, dessas áreas, que também são áreas desmatadas, né, porque a partir do momento que nós temos a implantação desse sistema agrícola, nós temos um desmatamento dessas áreas. Então, a pastagem, chamada aqui de pastagem, é as áreas amarelas e a agricultura, as áreas rosas, né? E aqui é o que muitos pesquisadores estão chamando hoje da última fronteira, que seria, né, onde estão acontecendo o investimento nessas políticas, onde há maior desregulação, redução das políticas ambientais, onde há conflitos. Não que nas outras áreas não estejam acontecendo, né, essas questões conflitantes, mas há uma maior intensidade no que eles chamam dessas últimas fronteiras aqui. Então, nós temos, dentro dessa expansão da fronteira agrícola, uma ressignificação do que significa agronegócio. Eles estão tentando construir uma imagem de agronegócio associada à tecnologia, ciência, isso na mídia, isso na educação, que amanhã eu vou falar um pouco sobre isso. Tentando esconder o caráter antigo, que não é novo mais, sempre há esse caráter colonizador, há o caráter concentrador, predatório, excludente, e expropria territórios, ou seja, desterritorializa muitas populações.
Então, essa face, esse lado do agronegócio, ele é escondido nas propagandas e nas forças que são colocadas em determinadas políticas públicas. Então, dá relevância somente a um caráter, que é o caráter da produção. O agronegócio, o que se diz, né? O que se aparece na mídia, na televisão, o agronegócio sustenta o Brasil. O agronegócio acaba com a fome. O agronegócio tem o maior PIB do Brasil, ou seja, todo o PIB do Brasil é sustentado pelo agronegócio. Então, questões como essas aparecem, né, o tempo todo para a gente. E então, o que eles consideram apenas é a alta produtividade, a capacidade tecnológica, os investimentos tecnológicos, os avanços científicos e a riqueza dessas novas tecnologias. Só que no agronegócio, quando a gente faz uma análise da expansão do agronegócio, a gente tem que considerar, além disso, né? Nós somos geógrafos, sou geógrafa, tem que fazer uma análise além da produção, além da produtividade. Sim, produz muito. À custa de quê? A partir de quê? E com apoio de quem? O agronegócio ele não está longe, ele não está fora da questão agrária. A questão agrária ela está associada à estrutura da terra, ou seja, como que se usa a terra, quem usa a terra, como que essa terra está sendo utilizada, quem são as pessoas que estão saindo do campo, indo para a cidade, por que que isso está acontecendo. Já que temos o discurso de que o agronegócio diminuiu a fome, por que que ainda tem tanta insegurança alimentar no Brasil? Até o ano passado, ou retrasado, o Brasil estava no mapa da fome. O maior produtor. Temos também que considerar que esse setor do agronegócio, ele faz pactos políticos e econômicos. O pacto político e econômico é uma esfera dessa fronteira que está muito forte. Depois eu vou trazer alguns dados para vocês sobre isso. Então, são construções hegemônicas do campo. Lembrando sempre que o uso corporativo do território, quando a gente fala de agronegócio, ela está associada a essas novas tecnologias. Quem são as empresas que estão associadas ao pacote que se vende de tecnologia? O quanto de dependência do mercado internacional, né, no processo de globalização, que está sendo gerado a partir do uso dessas tecnologias. Então, o avanço do agronegócio, ela implica diferentes etapas e processos. Então, a gente tem que entender o agronegócio como um processo, e não só como uma atividade produtiva de alta rentabilidade. Então, há um arranjo, uma organização do território para que atenda às expectativas ou às necessidades dessas grandes corporações. Então, seria o uso corporativo do território. O território está sendo utilizado a partir de uma ação, de uma intenção de relações que não estão associadas necessariamente ao interesse local, mas ao interesse global, né? E isso acarreta transformações rápidas e transformações traumáticas nesses territórios. Então, é necessário que, ao falar sobre isso, a gente consiga destacar essas contradições, essas desigualdades geradas, esses conflitos que configuram a dinâmica territorial ou socioterritorial
dessas regiões que estão sendo dinamizadas pelo agronegócio. Então, esses processos fazem parte dessa fronteira agrícola, né? Aqui é quase aquele mapa em movimento que vocês viram ali há pouco, que é a produção de soja. A gente está falando de agronegócio, né, dentro de um pacote de todos os elementos tecnológicos que ele envolve, mas a soja é o principal produto do agronegócio, né? E em 1980, naquele primeiro lá do canto, a produção de soja estava mais concentrada na região sul do Brasil, e aí vocês podem observar que há um alastramento, né, dessa produção em outras regiões do Brasil. Principalmente aqui em 2018, na região de Mato Grosso, ou no estado de Mato Grosso, especificamente na região centro-oeste do Brasil. Sempre tentando imaginar que esse movimento de expansão está associado a uma série de questões políticas, ambientais, territoriais, né, que vão propiciar esse movimento. Então, a região centro-oeste aqui, né, e Mato Grosso nessa região aqui. Então, nós temos aqui, em hectares, as maiores produções em área, né? As maiores produções de soja aqui na região centro-oeste. O uso corporativo do território. Milton Santos, ele vai falar sobre o uso corporativo do território, sempre associado àquela definição que ele faz do meio técnico, científico e informacional. Ou seja, o território, ele, a partir desse uso na globalização, vou chamar o meio técnico, científico e informacional de globalização para ficar menor, e a gente conseguir entender que há uma implantação de infraestruturas necessárias para que haja a expansão das corporações nesses territórios. Ou seja, a implantação de uma via terrestre, de uma estrada, ela está associada a um interesse de expansão de produção, uma expansão de retirada do produto, né, para para os portos, né, para que seja levada, né, exportada para outras regiões. Então, o uso do território está associado a um movimento, né? O movimento da população, o movimento da agricultura, o movimento da indústria, o movimento dos serviços. Então, isso tudo está associado ao que é normativo. As normas, as legislações, a incentivos fiscais, incentivos financeiros. Quando fala que o agronegócio é sustentado, que o Brasil sustenta o agronegócio, poderia mudar essa frase, que seria: o Brasil sustenta o agronegócio. Não ao contrário. O Brasil sustenta o agronegócio porque há altos financiamentos, e eu não trouxe esses dados hoje aqui, mas há financiamentos dessa produção. E há perdão de dívida também. Então, é muito caro para o Estado, para o Brasil. Mas para o agronegócio em si é muito rentável. Inclusive, tem um autor, o Guilherme Delgado, ele fala sobre o quão é lucrativo dever, o quão é lucrativo não pagar uma dívida. Porque tem desconto, né? Aí, no Brasil tem muito isso, né? Se está devendo há 5 anos, eu te ofereço, estou devendo 10 mil, você me paga 5 e a dívida está quitada. Acontece muito isso, e nesses setores existe esse tipo de
financiamento de perdão de dívida, né? Então, esse movimento do uso do território, ele também vai alcançar a instância da cidadania e das funções do espaço geográfico. Qual é a função do espaço geográfico? Qual é a função do território? Né? Há umas transformações. E o uso do território também é uma forma de entender que a estrutura global está muito associada à estrutura social, né, de determinada sociedade. Então, os mandamentos, o que se manda no sistema global, né? E isso dá um pouco de entendimento da complexidade que é a utilização do território, o uso do território, né, pelo agronegócio. Deixa esse aqui. Tem uma palavra que é muito utilizada hoje, que é a competitividade. Né? Dentro da globalização, a competitividade é muito importante. E o investimento para que essa competitividade aconteça também é muito grande. Inclusive do Estado, principalmente do Estado. Então, o Ricardo Castilho, um outro autor, ele trouxe esse esquema, que era para aparecer aqui, o nome dele, mas não apareceu. Que ele fala sobre a dimensão geográfica da competitividade. Nós temos a base material, que são as técnicas, né? Os objetos naturais, os recursos naturais. Nós temos as bases normativas, que são as leis, os decretos, que são as políticas públicas. Isso tudo vai gerar uma combinação necessária para que haja a competitividade, né, dentro de um mercado global. E o agronegócio é muito competitivo, né? E vocês são da Argentina, que também tem uma certa competitividade aqui da produção, né? E isso gera níveis muito elevados, né, de transformações e de movimentações, de movimento dentro do território, né? E aí, para exemplificar um pouco sobre esse uso corporativo do território, eu trouxe aqui os agrotóxicos, que são grandes corporações que produzem, né, os agrotóxicos. Inclusive, o que eu estou falando aqui, o agrotóxico, essa palavra, tóxico, faz parte de uma luta política também, essa palavra. Porque o ideal é que se use defensivo agrícola. Inclusive, esse dado aqui é do Atlas do Agronegócio, do Agrotóxico, desculpa, que é meio que um movimento para impedir a aprovação de mais agrotóxico no Brasil. A aprovação de uma lei. Ela foi aprovada. Só que esse ano ela voltou para a Câmara, né, dos Deputados para fazer veto de alguns pontos, né, cortar alguns pontos, que vai reduzir um pouco os problemas ambientais, as intoxicações, enfim, mas não é suficiente. Então, os campeões de tóxicos, né, as empresas que mais produzem, são a Bayer, conhece? 841, tem a Syngenta. Lembrando, a Bayer produz a glifosato, né, que é entendida pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, como provavelmente cancerígeno. Tem a Syngenta, que produz a tiametoxam, que é entendido pela União Europeia como tóxica para abelhas. Acho que todos sabem a importância das abelhas, né, no meio ambiente. Tem a BASF, que produz outro glifosato, né, que causa
efeitos em função sexual, fertilidade, enfim. E tem o cloratraniliprol, que é perigoso para organismos aquáticos. E a corteva, que é tóxico para a reprodução. De acordo com a União Europeia, também é tóxico para a reprodução. Enfim, nesses dados aqui, nós temos algo altamente perigoso e lucrativo. Nós estamos falando de grandes corporações. Então, esse mapa produzido pelo Atlas do Agrotóxico, ele mostra, né, que o Brasil está com alta quantidade de produção, de uso, né, desses produtos. Vejam a diferença aqui do Brasil, por exemplo, para a Alemanha ou para a França. O Brasil está com 3.300 tipos, né, ou tipos de porcentagem, 49% é utilizado no Brasil, dentro de uma porcentagem mundial. E aqui as empresas que mais estão atuando nesses territórios. Essas empresas, elas são produtoras de commodities, certo? Quando nós estamos falando de exportação de soja, não estamos falando apenas do grão, né? Estamos falando de uma série de elementos que envolvem a produção desse grão. Essas empresas, então, elas são produtoras e comercializadoras. Então, é lucrativo ser tóxico. Então, no Brasil, nós temos uma frente parlamentar agropecuária, que ela estava em 2019, 2020, 2018, período do governo anterior, tentando aprovar ainda mais o uso desses agrotóxicos, sendo já um dos maiores consumidores. Então, aqui eu tenho um exemplo. No ano de 2010, nós tínhamos 104 agrotóxicos registrados no Brasil. Em 2020, era 406. Por que eu estou falando sobre a frente parlamentar aqui? Estou falando do papel político, né? Lembra que eu comentei sobre o aspecto político? Isso é tão representativo que na votação sobre os agrotóxicos, né, nós contávamos com 243 deputados e 39 senadores que representavam essa bancada dos agrotóxicos, né, que eram a favor da produção dos agrotóxicos. Geralmente são pessoas associadas ao setor. Então, aqui um outro exemplo, né? Na votação da PL, 163 votaram a favor da PL do veneno e 150 contra. Vejam a diferença, né, da proporção aqui. Porque nossos representantes são da bancada, são do setor. Aqui, para vocês terem uma ideia do faturamento dessas empresas de agrotóxico, né? Vejam quanto elas vão aumentando ao longo do tempo. 2021. Então, uma coisa interessante é que quando eles calcularam aqui no Atlas, a proporção de área de expansão e a proporção de quantidade de agrotóxico utilizado, a área cresceu bem menos do que a quantidade. Ou seja, utiliza mais agrotóxico e menos água. Então, há um crescimento aqui nesse setor. E aí a gente fala sobre indústrias químicas, sobre indústria de fertilizantes, sobre a indústria desses agrotóxicos, né? E que tem um mercado bem atuante aí. E aí, para a gente chegar no nosso ponto, quem mais utiliza agrotóxico? A soja, 54%. E aí, considerando que a soja utiliza mais agrotóxico, essa é a produção de soja no Brasil ao longo do tempo.
1975 a 2022. Região Centro-Oeste, que é essa região aqui, a roxa, e a região Sul são as que mais mantém, né? Mas a região Centro-Oeste ela cresce num nível exponencial. E aí eu trago outro ponto. Esse mapa, ele é um mapa das regiões hidrográficas no Brasil. Para a gente fazer uma outra relação aqui. As regiões hidrográficas do Brasil, essas são as regiões que estão envolvidas na região Centro-Oeste, na maior produtora de soja, né? E temos uma questão que é: o Cerrado é considerado berço das águas. O Cerrado é o bioma da região Centro-Oeste. E tem um dos maiores aquíferos, nascentes, reservas, territórios indígenas. E vejam aqui nesse gráfico, essa proporção aqui de 50% é a água utilizada para irrigação. Irrigação para a produção, né, de soja. Outras proporções são de mineração, essa proporção aqui é de abastecimento urbano. E aqui é um dado do Atlas também do Agrotóxico, que ele vai falar sobre as águas contaminadas no Brasil. Então, 100% dos territórios que foi analisado tinha contaminação. Em níveis diferentes, mas tinha. A contaminação no leite materno, houve contaminação em escola, do bebedor da escola, numa cidade de alta produção de soja. E é só para vocês entenderem, né, que existe pelo menos 9 tipos de ingredientes a mais na água. Aí, para vocês terem uma noção da divisão, né, dessas unidades, que é importante falar sobre conflito aqui, porque a água também causa conflito, né? Aqui nós temos as unidades de conservação e aqui nós temos os territórios indígenas. Vejam aqui no estado de Mato Grosso. Só por aí dá para ver que tem certas complexidades, né, e certos conflitos aqui envolvendo essas áreas. E aqui é um mapa que fala sobre as consequências do conflito pela água. Vejam aqui no estado de Mato Grosso, aqui nós temos também uma questão forte, mas é por outros motivos, né? Então, aqui no Mato Grosso, nós temos a poluição e a destruição de nascentes, né, do próprio rio. Nós temos a ameaça de expropriação, ou seja, as pessoas são ameaçadas a sair das áreas que têm mais possibilidade de água, né, por hidrelétrica ou pela própria irrigação. Existem vários pesquisadores no Brasil que fazem pesquisas sobre as consequências da irrigação e os conflitos que envolvem a irrigação. E dentro desse panorama, que eu queria trazer um pouco sobre o ambiental, né, como que se envolve. Essa tabela, ela traz os 5 principais grãos produzidos por hectare no Brasil. Então, a soja ela está aqui, né, com 20, e a perspectiva é que cresça ainda mais para 44, 20 lá em 2006, 2007, 44, isso em 1.000 hectares, área de 1.000 hectares, né? E um ponto importante que eu queria destacar aqui é que o Brasil ele consome arroz e feijão. Existem outros, que é mandioca, que também são muito importantes na alimentação brasileira, mas o arroz, lá em 2006, ele estava em média 2.000 para 1.000.
a redução do principal alimento da mesa do brasileiro. Feijão, da mesma forma, 4.000 para 2.000. E aí, esse aqui está muito ruim, mas acho que dá para ver a produção aqui de arroz na região sul do Brasil, que é esse aqui, é o maior produtor de arroz. E hoje a região sul está com problemas ditos catástrofe ambiental, que não é natural, e é o maior produtor de arroz. O Brasil vai ter que trazer arroz de fora para conseguir suprir a alimentação da população. O agro alimenta o Brasil. E o feijão, né? E aqui, só para vocês entenderem a proporção da soja, né, que eu mostrei lá anteriormente, e a proporção dos alimentos. Vejam só, essas regiões, elas têm reduzido a produção de arroz. Inclusive a região centro-oeste, que é o maior produtor de soja, né? Com isso, queremos afirmar aqui que há, né, a partir dessa expansão de fronteira, o uso corporativo do território, a supressão, a substituição de singularidades, de elementos específicos, econômicos e culturais de populações tradicionais e da própria população de um modo geral, para a aceitação desses lugares, né, da hierarquia, do movimento do agronegócio de uma forma perversa e predatória do uso do território. Nós falamos sobre a questão da água, que é um dos elementos que a gente pode destacar. Temos com violência no campo, temos uma série de outras coisas que envolvem. E nós estamos falando, então, sobre um sistema de estratégias para maior expansão do agronegócio, para a reprimarização da cultura, que é a matéria-prima, né, o produto, a soja, o grão, e todas as outras atividades muito associadas ao bruto apenas, né? A exploração dos recursos naturais de uma forma muito mais direta. E isso está muito no crivo do controle político e resulta na superexploração desses recursos naturais a favor da produção dessas commodities, seja a commodity das corporações de produção de agrotóxicos, fertilizantes, de todo o pacote que envolve essa produção e da dependência que isso gera. Isso provoca essas consequências ambientais inseridas, né, nas transformações da sociedade. Eu tentei trazer um panorama mais geral para a gente conseguir estabelecer um diálogo em seguida, né, se fosse útil. E é isso. Bueno, muchas gracias. Abrimos el espacio para alguna pregunta. Tenemos un poquito de tiempo, si están en la sala. Sí, tenemos. Tenho duas perguntas. Posso escolher ou responder. A primeira primeiro, obrigado pela palestra, muito interessante e agradável. A primeira eu entendo o problema, mas a pergunta que eu tenho é qual é o modelo de produção agrícola que você acha como alternativa, que é possível como alternativa para este modelo de agronegócio, predatório, produção que você está descrevendo nesta região. E a outra pergunta é, você mostrou a quantidade de agroquímicos que utilizam distintos tipos de cultivos. E a soja é o principal. Mas também tem a maior área. E se tivesse outro cultivo com maior área, assim, a soja diminuirá
área no futuro, esse arroz, não teria o mesmo problema com a aplicação de agroquímicos para outro cultivo. Não, é um problema realmente da soja, especialmente da soja, ou é um problema de área, que tem uma aplicação de um uso de agroquímicos por área, uma densidade que é independente do cultivo, entendeu? Sim. Então, pode responder as duas ou escolher? Eu vou responder a dele que eu não anotei, e aí depois eu respondo. Não consigo pegar um caderno. A primeira pergunta ela está associada ao tipo de produção, né? Eu acho que seria uma coisa mais voltada para interesse, talvez. Porque, assim, o agronegócio utiliza muito mais agrotóxico. Aí você perguntou se é por área. A questão é a quantidade de... Não, a diversidade de agrotóxicos que eles utilizam, né? Então, é mais do que outro tipo de produção necessita. Porque, assim, eles vendem pacotes, né? Se você compra uma semente específica de uma corporação específica, você precisa dos defensivos, eu estou usando defensivo, dos agrotóxicos específicos para atender a necessidade daquela semente específica. Então, eles vão gerar uma rede de necessidades. E é o que o mercado global está, né, inserindo nessas produções. A questão é a diversidade de elementos necessários para que isso aconteça. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. O quanto de necessidade que está sendo gerada, porque às vezes nem é uma necessidade real, né? Porque é uma semente produzida em laboratório, né? É uma semente que vem com necessidades específicas, mapeado, né, todos os elementos que ele precisa. Então, acho que aí Milton Santos, ele também vai falar sobre isso, que é a criação de necessidade. A tecnologia, ela cria necessidade. Então, eles vão criando cada vez mais necessidades, cada vez mais elementos para que sejam aplicados naquela cultura. E isso também é ruim até para o próprio produtor, né? O grande produtor da soja. Porque ele cada vez mais tem que estar mais inteirado nas tecnologias que estão saindo, qual a semente melhor para ele utilizar, qual é o outro fertilizante que ele tem que utilizar, qual a porcentagem de fertilizante, ele tem que utilizar outro para complementar aquilo que não atende. Então, vai gerando uma rede de dependências que eles também não conseguem sair. E sobre qual o melhor tipo de produção? Eu diria que é a produção que dependa menos do mercado internacional. Seja ela, né? E que atenda às necessidades da sociedade. O alimento, o arroz. Por que não estão produzindo arroz? ¿Por qué no están produciendo feijão? Sí, yo quisiera, no hablo portugués, perdón, gracias por la charla, pero un poco complemento del tema del modelo, es que estuve en un curso de ética y producción científica y me quedó mucho una frase que la profesora nos decía, y era que estamos en un momento donde naturalizamos procesos sociales y socializamos procesos naturales. Entonces hay todo un modelo que predomina hace muchos años, pero que en algún momento ese modelo se creó. Todo lo que conocemos socialmente como modelos productivos y en muchos niveles sociales son cosas que se construyeron en un momento y las tenemos naturalizadas y por lo tanto no vemos alternativa a eso, ¿no? Entonces ese es el desafío más grande, que es un desafío intelectual incluso, digamos, como sociedad.
é como se a gente estivesse condicionado a isso, como se não tivesse mais saída, né? E eu não sou contra a tecnologia, eu acho que a tecnologia é fundamental, inclusive, e ela poderia resolver 1 milhão de problemas que a sociedade tem. A questão é, para que estamos utilizando essa tecnologia? O que a gente está tentando atender que não é necessariamente a necessidade da sociedade, mas a necessidade de uma empresa? Bueno, muchas gracias, súper interesante y genera muchas preguntas y creo que pensando mucho en nuestro país también, que como decía Laura, venimos por detrás, o Brasil está un pasito antes. Una pregunta muy básica. La soja, ¿es utilizada para alimentación o para alimentación de animales, de ganado? ¿Y hacia dónde va? Claramente la mayor parte se exporta, ¿no? Pero no es para alimentar a la población, sino para, bueno, indirectamente, si se quiere, los animales que luego son consumidos. Sim, existe uma grande parte dessa soja, ela é, né, vendida, né, para o mercado e negociada no mercado. A população brasileira não tem muito hábito de consumir a soja, né, como produto, a farinha ou alguma coisa nesse sentido. Nós utilizamos o óleo de soja, né? Só que é um outro processo, não necessariamente está associado, né? Geralmente, eu acho que quem vende soja para o mercado prefere não vender internamente para fazer o óleo de soja, né? Não compensa, às vezes, né? Mas houve um movimento também cultural no Brasil para implantar essa necessidade do óleo de soja, né? Porque utilizávamos muito o óleo de origem animal, a manteiga, a gordura do porco. E aí houve um investimento maciço na mídia de que a gordura e a própria, por questões de saúde, diziam que o óleo a manteiga, né, a gordura do porco, ele não fazia bem, que gerava colesterol, uma série de outras questões, e aí o óleo de soja seria mais saudável. Só que hoje, né, estudos já estão sendo realizados e constatam que isso não é verdade. Então houve um movimento aí de inserção disso. Então o consumo está mais ligado ao óleo de soja, né? Às vezes para a produção de ração, mas aí tem a produção da ração, né, faz parte de um elemento ou outro, o equilíbrio ali do que é necessário para o animal, mas é bem restrito, mais para exportar. Para exportación para animales, como para pensar cómo se puede dar vuelta, o para exportación también para consumo alimenticio en otros países. Em outros países. Eso. China. Está bien. ¿Te puedo...? Una pregunta. ¿Puede ser? Dale, sí. En este proceso de cambio que vos relatás, Nájera, en este proceso de avance de fronteras, si nos podés contar un poquito cuáles han sido las transformaciones en términos de estructura agraria. Claro, sí, vos hablas de comunidades campesinas, comunidades indígenas y procesos de desplazamiento. ¿Cómo son hoy esas coexistencias, si las hay, y cómo se modificó eso? ¿Qué pasó ahí con la tierra? En términos de acercamiento. Na região de Mato Grosso, isso acontece de forma mais intensa a partir de 1975, 80, com políticas públicas. Então, certas coisas eram legais, né? Dentro da lei e dentro da regulamentação eram legais, que era a colonização de terras. Então, as pessoas tinham as empresas que elas vendiam lotes, vendiam áreas, e as pessoas iam para lá e geralmente começavam com a produção de boi, de essas produções mais básicas, né? E nesse movimento houve um enfrentamento muito forte com as populações indígenas. Isso de pequenos
né, pessoas que eram pequenos produtores naquele momento. Então, no Mato Grosso há uma visão muito ruim sobre os povos indígenas, porque realmente foram os pequenos os camponeses que tiveram que lidar com esse avanço, né? Eles que eram as pessoas que chegavam e que tinham que ter o contato com essas populações, que tinham que ocupar a terra para que ele pudesse ter o título a essa terra, o direito a essa terra. E nesse movimento houve muitas pequenas, a gente chama de assentamento, não sei, são pequenas propriedades e você tem que produzir dentro dessas pequenas propriedades, para que você tenha direito ao título dessa propriedade. Então, era intenso para eles, né? E era um movimento de vida até, que saíam do sul e iam para a região de Mato Grosso. Tanto que várias cidades de Mato Grosso, elas são muito associadas à região sul, de gaúchos, que a gente chama, né? O próprio nome das cidades estão associadas à cultura. Na entrada da cidade tem um chimarrão grande, que é o mate, que faz parte da cultura do sul. Então, as pessoas que ocupavam lá eram essas pessoas. E atualmente ainda existe muito conflito. Hoje há uma saída muito maior desses pequenos produtores para a cidade, porque eles não conseguem manter a produção e não conseguem competir. Porque a gente está falando sobre competitividade, né? Eles não conseguem competir com o mercado. Então, eu fiz um campo num dos municípios lá, Querência. Querência é um nome também gaúcho, significa bem querer, meu lugar. Os pequenos produtores reclamavam que plantava, por exemplo, alface, que era o que ela vendia, né, que ia para a feira, que ia para o mercado da cidade. Só que as alfaces começaram a morrer. Ela não conseguia produzir alface mais. Por quê? Quando há pulverização com avião, ele vai pelo vento. E a plantação dela morria. E isso acontecia também com os povos indígenas. Quando eu fui no território indígena do Xingu, e a gente conversou lá com as lideranças, eles falavam sobre isso, que eles tiveram que mudar a escola do território de lugar. Porque a escola estava muito perto da fronteira, daquela área ali, muito perto. E aí, mesmo que houvesse a floresta, essa área de vegetação, ela não conseguia segurar o veneno que vinha pelo ar. E isso fazia mal para as crianças. Aí eles tiveram que adentrar, entrar mais para o território. Então, é uma expulsão. Porque ele teve que sair de um lugar para ir para o outro. É a expulsão da senhora que produzia alface. Então, essas expulsões, elas estão acontecendo, né? De forma violenta e de forma não tão violenta. Mas todas as formas são violentas, né? Porque é a vida, né, que está sendo vida. Yo puedo decir, bueno, la última. Si tenés idea, en cuanto a ese atlas de agrotóxicos, es particular para Brasil. Pregunto, ¿tiene datos? Tem informações que não são só do Brasil. Ah, ok. Tem. Ele está disponível online para quem quiser baixar, é de fácil acesso. É só pesquisar Atlas do Agrotóxico, que tem de 2019, 2018, esse é de 2023. Eu gostaria só de trazer uma contribuição também, uma fala. Eu não sou especialista no tema, mas eu sou professora da educação básica, ensino geografia, e a gente acaba ensinando também esses processos lá para os adolescentes. E como o Nájila já vem falando, né, são temas que acabam sendo Espinhosos. espinhosos e que
tendem a nos passar para a gente passar para as próximas gerações como algo normal. E eu achei muito interessante as perguntas que foram trazidas e fui anotando aqui, e eu fiquei pensando, né? Eu já tinha anotado antes, é interessante a gente pensar no onde está acontecendo e por quê, né? Essa região aí é a região que demorou mais tempo a ser ocupada no Brasil, é a região que tem menos população, até por causa da presença da floresta, é a região que tem menos fiscalização, por isso as grandes empresas também se aproveitam disso, por isso o pequeno produtor, que Nájila falou da produção de alface, acho que é lechuga aqui, estão sendo expulsos, assim como o pequeno produtor de outras culturas que nós consumimos. E eu fiquei pensando na pergunta do colega, né? Então, qual seria o modelo ideal de agricultura? Enquanto pesquisadores, né, nós defendemos modelos de atividades econômicas que beneficiem a população. E a produção de soja no Brasil está totalmente longe disso. A sua pergunta, inclusive, né? Para onde vai a soja? Lá nos livros de geografia, eles colocam que a soja ela é muito presente na alimentação da população, e não é. A gente tem, no máximo, um leite que tem lá, a gente chama lá de o resto da soja. Um leite que tem lá, uma composiçãozinha de soja. Tem o óleo da soja que faz muito mais mal do que bem na comida. Temos a proteína da soja que está lá no mercado, mas cria poeira, ninguém compra. Então, a soja está longe de ser um produto da nossa alimentação. Então, se produzíssemos outras coisas nesse mesmo modelo de intensidade, primeiro que a maioria das outras culturas não precisam de tanto agrotóxico. Por exemplo, na minha região se produz a mandioca, não produz o arroz por causa do clima, porque é muito quente, mas se produz outras culturas que se consomem e não se utilizam o mesmo tanto de agrotóxico. Mas também não utiliza porque não é voltado para exportação. A soja utiliza tanto por isso. Esse modelo ele é um modelo doente porque não é para beneficiar a população, é para gerar lucro para quem está produzindo. Para gerar mercado. Então, assim, se fosse produzir qualquer outra coisa que nós consumíssemos, o consumo ele não precisaria ser intenso, como é um consumo intensivo da soja. Assim como a produção de gado, assim como a produção do milho também. O milho, a gente come muito milho lá, é uma cultura que está presente na nossa mesa, mas a maior produção é voltada também para a China, para os Estados Unidos, para a União Europeia, e não é para consumo. Geralmente é para, uma das utilizações da soja, se eu não estou enganada, é para a produção de energia, de biocombustíveis. Então, assim, quanto maior a produção, mais lucro eles vão ter. E para isso eles precisam ter um ambiente que seja propício, que seria justamente utilizando maquinário, utilizando agrotóxico e tendo cada vez mais espaço. Daí entra a questão que a professora Laura falou, né? Como é que fica ali o conflito com o pequeno produtor? Ele é sucumbido. Ele tem, muitas vezes, inclusive, vender na melhor possibilidade, quando não é tomada. Né? Então, é uma situação muito tensa para nós, porque cada vez mais o produto que de fato ocupa a nossa mesa vai sendo diminuída a produção. Não sei se vocês viram aquele dado, é assustador. Em 2007 produzia 2.000, que já era muito pouco, 2.000 hectares. Diminuiu para metade, a perspectiva é que diminua para metade. E é o que a gente come diariamente. O brasileiro come feijão e arroz todos os dias e às vezes 2, 3 vezes ao dia. A gente não come soja. O milho a gente come, mas não é tanto. A cana-de-açúcar, que é outra coisa que produz muito, ninguém vive tomando cachaça todo dia ou come açúcar o dia inteiro. Então, o modelo é doentio dessa estrutura agrícola, justamente porque não é o que está trazendo um retorno para a população, está trazendo apenas lucro para as grandes empresas. Eu acho que seria mais nesse sentido. A crítica da pesquisa brasileira ao modelo de agronegócio é mais ou menos nesse sentido. Sí, no, yo me quedé con algo que dijiste al principio, Nájila, sobre que el Estado era como el mayor propulsor, digamos, o el socio, no sé cómo llamarlo, del sistema de agronegocio, ¿no? Entonces, por ahí pensando en la pregunta de Diego, que en realidad nos pasa a nosotros acá la misma situación, ¿sería posible pensar en una reformulación de las dinámicas del agronegocio en Brasil si hubiera algún cambio en las políticas que
no promovieran tan libremente la producción de este tipo de granos, o que no hubiera acuerdos internacionales que promovieran eso. Yo soy de la zona de la Pampa Húmeda, que es una zona de producción de granos como acá, como en lo que estás mencionando, y durante toda mi niñez no existía la soja y había rotación de cultivos, y en los últimos 15 años solo se produce soja, igual que en Brasil, por acuerdos internacionales que llevan a cabo los países. Entonces, por ahí pensar en que la posible alternativa viene de la mano de una gestión, de un cambio en la gestión política que empiece a o poner menos incentivos o poner más retenciones a la producción de estos de estas grandes empresas o este sistema de negocio. ¿Algo así? ¿Es posible? No. Es más difícil. Acho que um contexto mundial muito difícil, né? Os movimentos sociais têm uma atuação muito forte, né, no Brasil, principalmente o MST, mas há uma demonização do MST, seria uma perspectiva negativa do que é o MST, há uma visão bem distorcida do que significa o MST, os assentamentos rurais, há uma visão negativa do que são esses assentamentos rurais, porque toma a terra, né? Seria como se tomasse a terra dos outros. Só que a análise da conjuntura política não é exatamente isso que acontece. E eu acho difícil, porque quem produz essas políticas, quem organiza a estrutura política, que está lá, são essas pessoas. Eu fiz um mapeamento para minha tese de senadores do Mato Grosso, que é o maior produtor de soja, que estão no Senado. E aí eu fui pesquisar a vida dessas pessoas. Eles são do setor. Por exemplo, tem uma delas que é empresária de pneu. Que pneu? Pneumáticos. Sim. Que eles aprovaram lá no Senado Federal um incentivo para empresas que produzem pneu. E aí a gente pode também fazer relação. Para que são utilizados esses pneus? Para o caminhão, para o trator. Então, a empresa que vende muito dentro do sistema agronegócio. E sim, eu acho difícil fazer essa articulação. Os movimentos sociais, eles conseguem diminuir, por exemplo, voltou a votação da PL do agronegócio, dos agrotóxicos, né? Que vão rever certos pontos que foram vetados pelo presidente, que eles vão rever esses pontos e vai reduzir um pouco os impactos ambientais que estão envolvidos no uso do agrotóxico. Mas não é o suficiente, porque a quantidade de aprovação, regulamentação de agrotóxicos que estão sendo utilizados no Brasil é maior. A União Europeia não usa determinados produtos que o Brasil usa. En el fondo me parece que la pregunta de Dani es dónde está la esperanza. Claro, sí, O sea, es como, exactamente. Uno sale de esa charla y escribe Sí, claro, claro. Claro, sí. Sí. Nos pegan un mal momento tu charla. Sí. Voy al paro nacional, ¿está bien? Una cosa que me parece interesante, que la respuesta no está, que me parece que hay que construirla, que es una respuesta, y que también saber que no es una respuesta individual sino colectiva, que no pasa por el Estado, porque el Estado es parte de las corporaciones en muchos casos. Hay autores que están trabajando estos temas para bajar la angustia, digo. Sí, los modelos, hay modelos diferentes, pero sí me parecía interesante, vos trajiste a Santos, que hace una crítica fuerte, un biógrafo muy importante, que hace una crítica fuerte al rol que la ciencia juega en estos modelos, y capaz que lo que nos podemos empezar a plantear es que
¿qué juego podemos jugar si no queremos jugar este juego? No, y ahí me parece que no es azaroso que hoy esté Nájila, que es una genia, no me digan, es una genia. Que esté Nájila hablando de esto acá, me parece que está buenísimo. Que tenemos que empezar a situar y que nos va a pasar cada vez más, porque las chicas vienen del futuro.